David Mendes, muito boa noite mais uma vez. Qual é o seu comentário? Angola assume pela terceira vez a presidência da SADC, agora está no leme João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu acho que é mais uma oportunidade, já que Angola é um país de expressão portuguesa. Temos na região 3 línguas, o português, o francês e o inglês, com a predominância do inglês, já que só Angola e Moçambique falam português, e Moçambique com muita inclinação para o inglês e quase nada se fala do francês. É uma oportunidade que tem para se aproximar povos. Mas o maior mercado da SADC fala francês, RDC. São 95 milhões de falantes. Do ponto de vista individual, a RDC tem a maior população e uma população determinante até para o comércio. Mas, do ponto de vista de relações transfronteiriças, o inglês se sobrepõe. E vamos sentindo que os países que falam inglês têm uma vantagem sobre, por exemplo, a RDC, porque esses países até têm a livre circulação de pessoas e bens, né? Angola tem, relativamente com alguns países, esta livre circulação, mas quase nenhum país tem a livre circulação de pessoas, particularmente com a RDC. Então, esse também é um assunto que tem que se pensar na livre circulação de pessoas e bens. A região precisa, embora não se avançou muito a questão de ter uma moeda única, mas eu acho que a região tem que começar a pensar numa moeda que possa servir de moeda da região. Embora o rand já é usado na maioria dos países, quer Namíbia, África do Sul, Lesotho, Suazilândia, Botsuana, esses países muito mais fronteiriços com a África do Sul já usam o rand como moeda de comércio. Então, é preciso juntar 2 elementos importantes: o elemento negócio e o elemento população, porque até agora parece que a SADC é uma organização de países e não de povos. É a altura de mudar essa filosofia, de se pensar que a SADC é uma associação de países para começarmos a pensar como uma associação de povos. É preciso a integração regional dos povos. É verdade que alguns países têm algum receio, Angola tem o tal receio que, abrindo as portas, teremos pessoal da RDC a entrar em grande massa. Antes a África do Sul tinha esse problema com Moçambique, com Angola e com outras regiões. Hoje tem as portas abertas e não é aquilo que se pensava. Então nós também podemos pensar que se abrirmos as fronteiras, se tivermos uma relação com o Congo, em que as pessoas têm liberdade de entrar e sair, isso vai ajudar o comércio. Quem conhece a nossa fronteira com a RDC sabe que o comércio é muito dinâmico. Nós temos hoje um grande comércio com a RDC do que temos com a Namíbia ou com a Zâmbia. Então, abrir as portas ao comércio com um limite muito importante, que é fixar tempo de permanência, mas isso teria que abrir a livre circulação de pessoas e bens. Penso que é uma oportunidade, é a terceira vez que nós estamos a assumir essa presidência. Mas a grande verdade é que nós temos aqui um problema de investimento, nós não investimos. Não é? É muito simples, e por acaso o Dr. David Mendes cita a fronteira de Mluvo, por exemplo. Podemos citar também o Chacate. A diferença entre a parte angolana e a parte congolesa, no Luvo. Aliás, com o Amílcar, no debate da semana passada, estiveram aqui Filomeno Oliveira, mais velho Severino, mais velho Bernardino e também o Sapateiro, falou-se muito sobre isso. Quer dizer, nós temos um problema grave que é de investimento. Nós não conseguimos investir nas fronteiras, no Luvo, por exemplo, e também ao Chacate. A diferença, para quem lá já esteve, é do dia para a noite. Ou seja, a gente está no lado de Angola e quando entra para a República Democrática do Congo, as estruturas que existem na fronteira do lado de lá, ou então em um Chacate que existe do lado de lá, é do dia para a noite. Portanto, eu penso que nós temos uma oportunidade, mas também temos a oportunidade de fazer. Essencialmente porque o lema que nós adotamos portanto, a aposta no capital humano. Nós não podemos falar de capital humano sem que, efetivamente, nós investamos naquilo
que é, portanto, o know-how, saber fazer. Mas também aqui o saber fazer está muito ligado à importância que se dão, portanto, às universidades. Nós temos universidades e a grande verdade é que nós temos verificado isso, não é só as universidades, mas também a formação técnico-profissional. Nós não valorizamos os nossos quadros como valorizam, por exemplo, no Congo. Nós, embora a gente diga que o Congo é Congo, a grande verdade é que o Congo faz um grande investimento no capital humano. E nós percebemos hoje que os irmãos do Congo que vêm cá têm todo tipo de negócio e estão sempre bem, porque sabem sempre fazer qualquer coisa. Agora, é uma grande oportunidade. Nós esperamos que o Presidente da República, na assunção desta presidência, possa efetivamente investir naquilo que diz que é o capital humano, essencialmente na valorização dos angolanos, mas, por outro lado, há aqui uma grande vantagem que me parece que nós vamos capitalizar, que é, do ponto de vista internacional, nós hoje já somos vistos como aqueles que resolvem conflitos. O Presidente da República recebeu há coisa de um ano o Prémio de Campeão da Paz, porque efetivamente tem se interessado por aquilo que é a resolução de conflitos na região. Isto é muito importante, primeiro ponto. Mas o segundo ponto, quando nós voltamos aqui para a questão da SADC, nós temos que potencializar os nossos empresários. Nós temos empresários pobres, nossos empresários não têm 2 milhões de dólares, não têm 20 milhões de dólares. Uma parte considerável dos empresários que nós temos aqui a todos os níveis são praticamente estrangeiros que, por exemplo, agora vai-se fazer concessões no setor da madeira e o empresário tem que entrar com 60 milhões. Nós não temos empresários angolanos que tenham facilmente 60 milhões. E mesmo quando recorrem à banca comercial, que nós temos aqui 3 grandes bancos, Passa Publicidade, BAI, BFA e o BIC. Não temos empresários com 60 milhões? Quer dizer... Mas temos políticos empresários com 60 milhões. Pois, mas e aí é onde está o problema, Amílcar? Ou seja, nós temos que abrir, o Presidente da República tem que poder abrir. Quando nós vamos, por exemplo, à banca comercial, que é para fornecer crédito à economia, nós temos, quer dizer, ou seja, os bancos comerciais preferem conceder crédito ao Estado e não aos empresários. Nós temos que ter empresários fortes. Se nós não tivermos empresários fortes, nós não vamos conseguir competir com a região. Agora, é evidente, eu não tenho receio, e aqui acompanho o pensamento do David Mendes e também da Filomena Oliveira, que aliás esteve na televisão aqui, na TV Zimbo, depois esteve na TPA, que ela diz assim, os empresários que leiam mais, leiam a pauta aduaneira e percebam o que é que nós podemos daqui ter para competirmos com a região. Podemos questionar que a questão económica dos empresários. Temos empresários falidos? Precisamos bem ter em mente o que é essa noção de empresário. Nós temos empreendedores, mas temos poucos empresários. E como é que podemos ver essa dimensão de empresários? É perguntar o que é do angolano? Nada. Vamos aqui ser realistas. Ou é do chinês, ou é do português, ou é do indiano, ou é do eritreu. O angolano não tem nada. Quando nós falamos uma ou duas pessoas, como disse, por exemplo, políticos empresários. Não, quantos políticos nós temos? Meia dúzia de políticos que são empresários. Não, isso não se fala de uma classe empresarial. Nós temos que falar em classe empresarial. Não podemos falar num grupo de empresários. Nós não temos uma classe empresarial. Então, é preciso que se crie. Nós temos angolanos que tentam fazer alguns negócios. Porque classe empresarial nós não temos. E temos que ter coragem de assumir isso. E quando é que vamos ter? Temos que rever as políticas de Estado nessa direção. O que é que queremos? É preciso que não tenhamos medo de criar fundos perdidos para apoiar empresários nacionais. Nós, às vezes, sentimos arrepio, não é? Quando ouvimos falar de angolanos com dinheiro. Nós temos medo de ver angolanos com dinheiro. Agora, também precisamos pôr alguma regra. Nós, no passado, tivemos abertura para alguns angolanos. E o que é que fizeram? A primeira coisa, ir comprar casas em Portugal, mandar a família para Portugal. É essa a característica dos empresários que nós tínhamos. Indivíduos que pegavam os recursos da Angola e punham lá fora. Não, nós precisamos primeiro que o empresário seja um indivíduo que consciência nacionalista, um verdadeiro patriota, que não pensa só vir morrer em Angola ou depois de morto vir ser transportado para Angola. É aquele que pensa que Angola para mim está em primeiro lugar. Agora, aquele indivíduo que está aqui em Angola, mas está a pensar na outra nacionalidade, desculpa, esses não vão levar o país a lado nenhum. Nós temos que ter angolanos patriotas. Aquele que diz, eu só tenho uma única nacionalidade. Isso é importante. Quando nós tivermos pessoas que assim pensam, quando nós tivermos empresários que ao invés de irem construir lá fora, ao invés de mandar o dinheiro lá fora, ao invés de mandar a família lá fora, para que com o dinheiro de Angola suportem os luxos lá fora,
aí sim vamos ter verdadeiros angolanos, empresários e patriotas. Eu acho que, desculpa, acho que é que acrescentar aqui uma coisa, que é, quando eu falava, por exemplo, da banca comercial, quer dizer, nós, e o capital dos nossos bancos comerciais é todo nacional. Nós não temos, de alguma forma... Os nossos bancos... Doutor David, desculpe só, citou aí alguns bancos. Esses bancos são angolanos? Esses bancos são angolanos. De nome. Vá à direção desses bancos e nós temos que ter coragem de abordar algumas coisas. Que eu saiba... Vá à direção desses bancos, primeiro, racismo. Sim, mas esse é outro aspecto. Estou a falar do capital. Nós estamos a falar de bancos angolanos, mas não de angolanos. Pois, não, mas o que eu estou a dizer? Estou a falar do capital, doutor David. Estou a falar do capital. O capital desses bancos é de nacionais. Agora, de nacionais? Eu não é de nacionais. Deixa-me só terminar essa abordagem. Admira-me que esses bancos não sejam capazes de, portanto, fornecer crédito à economia quando são de angolanos. E aqui nós temos que ter coragem, e o Presidente da República tem que ter essa coragem, de alguma forma, de continuarmos a drenar dinheiro fora do nosso país. E aqui estou de acordo com o David Mendes, ou seja, uma parte considerável, por exemplo, da exportação que se faz no nosso país, de produtos, aliás, de empresas que de alguma forma produzem aqui, são de estrangeiros. E a importação, nós também... Eu não chegaria em Portugal, por exemplo, e perceber que o vinho está na mão dos eritreus. Não estaria. Em Portugal, o vinho está na mão dos portugueses. A madeira é dos portugueses. Ou seja, a uva é dos portugueses. Por que razão é que nós? E depois nós temos aqui um problema. Amílcar, também os telespectadores, como é que, sem fazer aqui xenofobia nenhuma, como é que os eritreus aqui em Angola abrem armazéns e cantinas e mandam em Quassuri e o angolano serve o eritreu? Isso não é possível. Nós temos que ter essa capacidade de dizer isso sem xenofobia, porque aqueles que já cá estão não poderão sair. Agora, nós temos que potenciar os nossos empresários. Aliás, a Filomena Oliveira tem dito muito bem. É verdade que ela e outros têm feito muito esforço, mas se nós não tivermos essa capacidade, não vamos conseguir. Por outro lado, para terminar, e vou passar a palavra ao Amílcar, nós temos nas empresas pessoas que têm muito dinheiro e que, de facto, estou de acordo, não são empresários, são políticos. Nós hoje temos pessoas politicamente expostas que continuam, por exemplo, a levar muito dólar lá para fora. E aqui são os empresários, são eles que também estão na banca e estão na economia. Não são empresários. Têm dinheiro, mas não são empresários.